para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de setembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os ministros Celso de Mello e Luiz Fux. Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 9h50, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Eu gostaria de registrar, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores advogados, servidores, todos presentes, imprensa, a alegria de, por hoje, pela primeira vez, no dia de hoje, pela primeira vez, a participação do doutor Alcides Martins, Procurador-Geral da República em exercício. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, seja muito bem-vindo a esta bancada do Supremo Tribunal Federal, que no passado, inclusive, teve na figura do Procurador-Geral da República um dos seus integrantes, e Vossa Excelência muito honra esse período que está à frente do Ministério Público da União, em particular do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. Registro, então, em nome da Corte, em meu nome pessoal, meus cumprimentos e a saudação a Vossa Excelência. Doutor Alcides está à esquerda do ministro Dias Toffoli. Também registro que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário de Brusque, Santa Catarina, Centro Universitário Projeção de Brasília, Distrito Federal, e Centro Universitário da Grande Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Na parte da manhã, suspendemos para fins de proclamação de tese o tema 19 de repercussão geral, recurso extraordinário 565.089. Na votação pela manhã, o tribunal, por maioria, apreciando o tema 19 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário nos termos do ministro Roberto Barroso, que ficará redator para o acórdão, vencidos os ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Então, eu reapregoo este feito para a aprovação da tese de repercussão geral, passando a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que ficou redator para o acordo. Presidente, a tese é bastante simples e procura refletir o que foi majoritariamente decidido. E a dicção é a seguinte: o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. O ministro Alexandre de Moraes, embora não tivesse voto, penso que na questão da tese, Vossa Excelência pode votar, porque o ministro Teorino acompanha na tese. Ministro Luiz Edson Fachin. Também acompanho. Ministra Rosa. Ministro Fux. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho na tese, presidente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, sustentei que o ato omissivo do Estado, deixando de repor o poder aquisitivo dos servidores, gera o direito à indenização. Então, o meu entendimento é diametralmente oposto à tese proposta. Por isso, não aprovo. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes acompanha na tese. Ministro também acompanha, eu também acompanho. Então, eu proclamo que, por maioria, foi fixado a tese, agora enunciada pelo ministro redator para o acordo, Luiz Roberto Barroso, vencido o ministro relator, ministro Marco Aurélio. Com sustentações orais, apregou para julgamento o habeas corpus 166.373, procedente do Paraná, sendo o relator ministro Luiz Edson Fachin, paciente Márcio de Almeida Ferreira, impetrante Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, coator apontado Superior Tribunal de Justiça, interessado Paulo Roberto Gomes Fernandes. Encontram-se inscritos pelo paciente
o impetrante Dr. Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, e também falará pela Procuradoria-Geral da República o Procurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins. Passo inicialmente a palavra ao relator para o seu relatório. Peço licença para me retirar e peço ao ministro vice-presidente Luiz Fux que assuma a presidência por breve período, que eu necessitarei estar ausente, pedindo escusas a todos. Já está aprovado, já, né? Ministro Luiz Edson Fachin, você tem a palavra para o relatório. Muito obrigado, Ministro Luiz Fux, na eminente cadeira da ministro Luiz presidência. Fux, no exercício da presidência, eminentes Ministro pares. Edson Fachin, na ponta da mesa. Me do lado permito subscrever ao início, senhor presidente, os cumprimentos que foram externados pelo nosso eminente presidente, ministro Dias Toffoli, ao senhor Procurador-Geral da República, o doutor Alcides Martins, também enaltecendo a presença de Vossa Excelência nesse colegiado e à frente do Ministério Público da União, da Procuradoria-Geral da República. Saúdo os advogados e advogadas presentes e, desde logo, o doutor Marcos Vidigal de Freitas Criciúma, que já se posta para, no exercício da defesa técnica, fazer a sustentação oral. E, como já anunciado, senhor presidente, nós teremos sustentação oral, quer da acusação, ou seja, quer do Ministério Público, quer pela defesa técnica do paciente, o que facilita, do ponto de vista do relatório, eis que farei uma síntese do relato apenas para contextualizar, onde se discute se considerando que a matéria de fundo me parece bastante delimitada para efeitos de deliberação deste tribunal. Então, em resumo, nesse habeas corpus 166373, trata-se de impetração em favor de Márcio de Almeida Ferreira contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC, cujo número aqui menciono, lá sendo o relator o eminente ministro Félix Fischer. A questão de fundo é precisamente a seguinte: a controvérsia entre o caráter comum ou o caráter sucessivo do prazo de alegações finais entre defesas de acusados que celebraram acordo de colaboração premiada e defesas de acusados, corréus, que não firmaram o negócio jurídico processual dessa natureza, ou seja, o acordo de colaboração. Esta, portanto, é a matéria de fundo que resume a controvérsia, mas peço licença para me alongar um pouco no relatório, a fim de contextualizar este tema. Nesse caso específico, o paciente foi denunciado em primeiro grau pela suposta prática de crimes de pertinência ou de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em síntese, segundo a denúncia, o paciente, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido, em conjunto com outros acusados, 37 milhões a título de vantagem indevida, que funcionaria como contrapartida decorrentes de alegados favorecimentos concedidos a empresas em contratos firmados com a referida estatal, especialmente no que toca à construção de um terminal aquaviário em Barra do Riacho. Aponta-se ainda que parte desses valores teria sido repassado ao paciente mediante atos de lavagem, inclusive com posterior adoção de medidas tendentes à reintegração de parte desses recursos. Sintetiza a defesa que os corréus Edson Krumenauer e Luiz Mário da Costa Matoni celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público Federal e que o paciente não é mencionado nos atos de colaboração realizados por Luiz Mário, mas é citado nas declarações prestadas pelo colaborador Edson Krumenauer. Mais do que isso, afirma a defesa, e aqui cito entre aspas, que no caso concreto,
a clara e direta imputação de crime pelo delator Edson ao paciente, fecho aspas, da citação que colho da impetração. Noticia-se que esse colaborador, Edson Krumenauer, também é ex-gerente da Petrobras e teria sucedido o paciente na condução do empreendimento em que supostamente efetuados os pagamentos de vantagem indevida. Acerca desse colaborador, do mencionado colaborador Edson Krumenauer, transcrevo o segmento da sentença condenatória já